Olá, sejam muito bem-vindos a meu canal e a este vídeo. Em diversos trechos da Bíblia aparecem referências aos objetos denominados Urim e Tumim. Você tem ideia do que são e para que serviam? Podemos dizer que eram objetos utilizados para se conhecer a vontade de Deus. Inicialmente vou destacar alguns trechos da Bíblia em que aparecem, para começar a dar uma base para a ideia. O primeiro texto traz a institucionalização desses objetos. Tem como panorama os israelitas acampados na base do Monte Sinai, após saírem do cativeiro no Egito. Deus entrega os 10 mandamentos, estabelece diversas leis ao povo e, especificamente falando das vestes do sumo sacerdote Arão, destaca o peitoral. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. E depois, falando da ordenação de Arão e de seus filhos, então Moisés disse à comunidade: "Foi isto que o Senhor mandou fazer." E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral, e nele pôs o Urim e o Tumim. Muitos anos depois, no final da vida de Moisés, Deus dá instruções para a nomeação do seu sucessor. Então o Senhor disse a Moisés: "Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha." Também Moisés os destaca em sua bênção final à tribo de Levi, os sacerdotes. A respeito de Levi, disse: "O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá", que significa provação. "Disputaste com ele junto às águas de Meribá", que significa rebelião. Aqui foi uma oração para que os levitas cumprissem seus deveres e para que Deus lhes concedesse proteção contra seus inimigos, citando 2 ocasiões que passaram em sua peregrinação pelo deserto. Mas podemos destacar também alguns exemplos de uso desses objetos. Um primeiro exemplo traz como pano de fundo que o rei Saul havia consultado ao sacerdote para saber se deveriam ou não perseguir os filisteus, se iriam vencê-los em batalha. Mas, como não foi respondido, imaginou que alguém havia pecado de alguma forma, uma vez que Deus havia se afastado. Disse então Saul: "Venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá." Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: "Fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro." E eles responderam: "Faze o que achares melhor." E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: "Dá-me a resposta certa." A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Com relação a esses versos, a versão Septuaginta diz: "Por que não respondeste a teu servo hoje? Se a falta está em mim ou no meu filho Jonatas, responde pelo Urim. Mas, se os homens de Israel pecaram, responde pelo Tumim." E também a Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: "Ó Deus, por que não me respondeste hoje? Ó Senhor, Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo,
responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. E o texto continua. Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Depois, Jonatas contou que havia comido um mel, sem saber que o rei Saul havia ordenado que ninguém comesse nada antes que se vingasse de seus inimigos. Um segundo exemplo de uso é mostrado aqui. Depois que os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Em terceiro lugar, com relação ao povo que estava exilado na Babilônia e que voltou para suas cidades em Jerusalém e em Judá, o livro de Esdras faz uma listagem deles e, dentre os sacerdotes, aponta alguns que não foram encontrados nos registros históricos. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio do Urim e do Tumim. O mesmo se encontra em Neemias. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. Ou seja, apenas sacerdotes poderiam utilizar esses objetos para consultar a Deus. Além dessas passagens lidas, existem diversos outros exemplos que se referem a consultas a Deus e é muito provável que tenham sido feitas com essas pedras. Temos exemplos em Josué, em Juízes, em 1 Samuel e em 1 Crônicas. E essa questão da consulta a Deus era tão importante que chega a estar escrito assim na Bíblia. Saul morreu dessa forma, se suicidou após perder em batalha, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Exposto todo esse panorama geral, respondemos à pergunta inicial. O que são o Urim e o Tumim e para que serviam? São duas pedrinhas, uma branca e outra preta, que foram colocadas no peitoral do sumo sacerdote, provavelmente em um saquinho ou em alguma dobra das vestes, e eram parte muito importante para consultar a Deus de forma rápida. O peitoral do sacerdote tinha 12 pedras preciosas, cada uma com a gravação do nome de cada uma das 12 tribos de Israel. Ele exibia de forma colorida e ornamental o papel do sumo sacerdote como representante e intercessor das tribos perante Deus. Arão e seus descendentes tinham também a simbologia de levar em seu coração o juízo dos filhos de Israel, no sentido de pronunciar uma sentença ou decisão importante. Urim e Tumim são palavras em hebraico que significam luzes ou as luzes, e perfeições ou as perfeições. Porém, alguns estudiosos acreditam que Urim poderia vir do termo Ahim, que significa maldições, e Tumim viria da raiz de consoantes TMM, que significa inocente. Assim, neste caso, serviriam para responder à questão de ser inocente ou culpado. Mas, de maneira geral, alguns acreditam que essas pedras continham, de um lado, uma resposta positiva e do outro, uma resposta negativa. Após se fazer a pergunta, as pedras eram jogadas e, de acordo com os lados que caíssem, se confirmava uma resposta positiva, negativa ou sem resultados, inconclusiva. No caso de cair uma resposta positiva tanto para o Urim quanto para o Tumim, aí a resposta seria inconclusiva. Já segundo a tradição hebraica, ao ser positiva a resposta de Deus, luzes sobrenaturais iluminavam as 12 pedras do peitoral do sacerdote. De qualquer forma, concluindo, o Urim e o Tumim, em primeiro lugar,
representavam o direito do sumo sacerdote pedir orientação a Deus em nome do líder que não podia chegar a Deus diretamente. E também a revelação recebida orientava especificamente sobre um problema imediato, indicando mais do que um simples sim ou não. Informava duas possibilidades de escolha. Mas e hoje? Seria correto sua utilização? Em primeiro lugar, vemos que o Novo Testamento não traz este uso. Isso porque o cristão hoje deve ser guiado pela ação do Espírito Santo. Jesus fala isso em João. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Aliás, existem na Bíblia diversas advertências com relação ao uso de adivinhações. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. E depois ainda tem um conselho. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Ou seja, era uma prática no Antigo Testamento que podia ser utilizada apenas pelo sumo sacerdote, que era considerado puro aos olhos de Deus. Mas hoje, com a chegada do Espírito Santo após o Pentecoste, temos total capacidade de sermos guiados pelo Espírito que habita em nós. Não precisamos recorrer a tais práticas, com inclusive a possibilidade de irmos contra a lei de Deus, conforme vimos nesses textos lidos. Espero que tenha gostado desse vídeo, que tenha sido interessante. Obrigado por assistir e até o próximo!